Tem uma frase na Bíblia que é bem misteriosa e que por séculos, sabe, vem alimentando tanto profecias sobre o fim do mundo quanto debates acadêmicos bem sérios. Nesta análise, a gente vai tentar decifrar a tal da abominação da desolação. Bom, essa expressão ecoou por milênios, desde textos super antigos até as interpretações mais modernas sobre o Apocalipse. Mas, afinal, o que isso quer dizer? O que é a abominação da desolação? Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos seguir um caminho bem claro. A gente começa lá na origem, no livro de Daniel, depois vê como a ideia foi ganhando nova vida e, no final, entende por que tudo isso ainda é relevante hoje. Ok, vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça nessa expressão que é bem enigmática. Ela apareceu pela primeira vez na Bíblia hebraica, no livro de Daniel, e carrega um peso, um peso histórico e teológico gigantesco. Na sua essência, a frase fala de um ato de sacrilégio. Tenta imaginar o lugar mais sagrado para um povo sendo profanado de um jeito chocante. Foi exatamente essa sensação que o termo quis capturar na época. Agora, para a gente realmente sentir o impacto disso, precisamos voltar no tempo, e lá na fonte original mesmo, entender o contexto da crise que deu origem a uma frase tão forte assim. Como a gente vê aqui, a história toda começa na tradição oral, sabe? Mas o ponto de virada mesmo é em 167 a.C. É quando um rei greco-sírio proíbe o ritual de sacrifício judaico. E é em resposta a essa crise que os capítulos finais de Daniel são escritos e a frase surge como uma forma de dar esperança. E o mais curioso é que não existe um consenso total entre os especialistas sobre o que foi exatamente essa tal de abominação. As teorias variam bastante. Será que foi uma estátua de Zeus colocada dentro do templo? Ou um novo altar pagão? Ou, quem sabe, o sacrifício de animais impuros como porcos? Pois é, o mistério continua. Agora a história dá um salto no tempo. A gente vai ver como essa lembrança de um evento do passado ganhou um novo significado, se transformando numa profecia poderosa sobre o futuro lá no Novo Testamento. Mais ou menos 200 anos depois do evento original, outra catástrofe acontece: a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. E esse evento, que foi super traumático, virou um novo pano de fundo para os autores dos evangelhos pegarem a antiga profecia de Daniel e usarem de novo. E olha só que interessante como a narrativa evolui. Em Marcos, a frase aparece de um jeito mais vago, enigmático. Já Mateus faz questão de conectar diretamente com o profeta Daniel, o que dá um peso profético muito maior. E por fim, Lucas deixa tudo mais concreto, identificando a abominação com os exércitos romanos cercando a cidade. Então, o ponto crucial aqui é que a frase deixou de ser só sobre história, ela virou uma peça-chave para prever o fim do mundo. Um sinal que indicaria a chegada da chamada Grande Tribulação e, para muita gente, a vinda de uma figura que ficou conhecida como o Anticristo. Isso tudo nos leva a um conceito bem maior, um campo de estudo inteiro dedicado a entender o fim dos tempos. É o que chamam de escatologia. A escatologia, então, é essa estrutura teológica que dá a frases como abominação da desolação o seu poder profético, sabe? Ela tenta organizar todos os eventos sobre o fim do mundo dentro de uma grande narrativa. E é aqui que a gente encontra várias ideias que acabaram moldando a cultura popular. A segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, o juízo final. A escatologia tenta encaixar todas essas peças num quebra-cabeça coerente sobre o fim da nossa era e o que vem depois. Certo, mas como é que essas profecias são interpretadas na prática? É importante entender que não existe um jeito só. Na verdade, existe um debate enorme sobre quando e como esses eventos aconteceriam. Essa pergunta vai direto ao ponto. A abominação da desolação já aconteceu ou ainda vai acontecer? Essa dúvida acabou criando várias escolas de pensamento diferentes. As respostas se dividem basicamente em 3 visões. Para os preteristas, a profecia já se cumpriu principalmente com a queda de Jerusalém lá no passado. Para os futuristas, o grande evento ainda está para acontecer. E para os historicistas, a profecia vai se desenrolando aos poucos, continuamente, ao longo da história. E o debate fica ainda mais complexo quando entra a ideia do milênio, aquele reinado de 1000 anos de paz. As visões se dividem de novo. O amilenarismo diz que esse reinado é simbólico e que está acontecendo agora. O pós-milenarismo acredita que Cristo volta depois de um longo período de paz. E o pré-milenarismo, que é bem popular, defende que Cristo volta antes de estabelecer seu reino literal de 1000 anos aqui na Terra. Bom, tudo isso pode parecer muito teórico, muito abstrato, né?
Mas a verdade é que essas ideias antigas têm um impacto direto e muito forte nos acontecimentos de hoje e no discurso público. E por que isso importa hoje? Porque as crenças sobre o fim dos tempos, a escatologia, acabam influenciando o jeito como certos grupos se posicionam sobre política e várias questões sociais. Essas visões teológicas podem levar a conclusões políticas bem diferentes. De um lado, podem servir de base para posições mais conservadoras em questões sociais. Por outro lado, também podem inspirar movimentos que pedem mais justiça social e cuidado com o meio ambiente, por exemplo. E é assim que uma frase que nasceu da crise de um povo antigo atravessa milênios e continua a moldar o nosso presente. Fica aí a reflexão. Quantas outras ideias do passado podem estar, assim, silenciosamente, definindo o nosso futuro?